Dias de restauração da prosperidade bíblica. Nós, queridos, estamos aí sendo abençoados e hoje falaremos um pouquinho sobre os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Você pode repetir isso comigo para você memorizar aí? Os primeiros frutos. Vamos lá, você consegue. Você comeu um churrasco hoje no almoço, fala a verdade. De domingo, aquele almoção de domingo, vai lá. Repete bem forte comigo, vamos lá. Os primeiros frutos. E o impacto da gratidão. Glória a Deus. Queridos, apesar de muito desafiador, eu me lembro a primeira vez, há uns anos atrás, quando eu fui, juntamente com o pastor Samuel, ministrar numa série de mensagens a respeito de finanças. É um desafio enorme, porque é sempre muito desafiador falar sobre finanças na igreja. Tem gente que não gosta, tem gente que se retorce na cadeira e fala assim, por que está falando de dinheiro na igreja? Vou te responder agora mesmo, me escute. Dinheiro é um assunto espiritual. Amém? Dinheiro não é um assunto dos bancos, das empresas. Não, dinheiro é um assunto espiritual. E se você ler bem os evangelhos e todos os ensinos de Jesus enquanto ele esteve na terra, você vai observar que a grande maioria dos ensinos de Jesus esteve em torno deste assunto, dinheiro. Sabe por quê? Jesus mesmo nos diz e nos ensina que não existe um demônio, não é o Satanás, nem uma entidade maligna, sabe? Que, assim, não é o diabo que pode roubar o trono do seu coração. Mas o dinheiro pode. Você compreende como esse é um assunto espiritual? Não é o diabo que vai querer o trono do teu coração, que pode chegar lá. Quem pode chegar lá é o dinheiro. E o dinheiro, queridos, não é um problema. Se ele estiver no seu bolso, se ele estiver na sua conta, se ele estiver investido no reino, aleluia, invista no reino. Mas o dinheiro é um problema se ele estiver no seu coração. E é por isso que Jesus nos ensinou e disse para nós tantas vezes a importância de nós sabermos a quem nós estamos servindo. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Não é isso que Jesus disse? Não tem como, queridos, nós amarmos ao Senhor Jesus e nós também amarmos as riquezas. Não tem como, por isso, dinheiro é um assunto espiritual. Todas as vezes que nós falamos a respeito de prosperidade, inclusive, às vezes a gente tem um leve lampejo de dinheiro. A gente fala de prosperidade. Vamos falar de prosperidade. O que a gente pensa? Cifrões. É muito natural isso, porque foi muito ensinado de um jeito bastante errado, através de muitas linhas, equivocadas, a respeito de prosperidade. E hoje nós queremos ensinar para você a prosperidade bíblica. Bíblica, em nome de Jesus. Porque prosperidade não tem a ver somente com dinheiro. Entenda isso. Prosperidade é o shalom de Deus. Prosperidade não é só abundância de dinheiro, porque, gente, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Prosperidade não é apenas a respeito de recursos. Prosperidade é o shalom. O que é o shalom, pastora? Shalom de Deus é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Shalom é equilíbrio. Prosperidade, paz no coração, saúde mental, sanidade, equilíbrio das emoções, uma família em paz, contentamento. Isso é prosperidade bíblica. Por isso tem muita gente que é tão rica, tão rica, tão rica, mas que não tem muito dinheiro no banco. Compreende o que eu estou dizendo, queridos? Então nós queremos ensinar a você o que a Bíblia fala para nós sobre isso. Provérbios 3, lá nos versículos 9 e 10, vai dizer: honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos. Diga, primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão vinho. Perceba que a palavra de Deus nos traz para nós um posicionamento e uma consequência. Se você
entregar ao Senhor os seus recursos, se você der ao Senhor os primeiros frutos das suas plantações, então, o que vai acontecer? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e o que mais? Os seus barris transbordarão de vinho. Nós queremos plenitude, sim ou não? Nós queremos abundância, sim ou não? Vocês não querem, não? Ah, tá. Amém? Nós queremos abundância, nós queremos sim que o Senhor nos abençoe. Queremos ter para nós e para abençoar os outros, amém? Mas existem cláusulas, existem posicionamentos que nós precisamos ter. É como uma equação matemática. Quem gosta de matemática aqui? Ah, tem gente, ainda bem. A equação matemática, gente, é assim. Na matemática a coisa é muito lógica. Você coloca uma coisa aqui, a outra aqui, o resultado é esse. Então, tem certas coisas na palavra de Deus, e quando se trata de recursos financeiros e de prosperidade bíblica, que é como uma equação matemática. Se você dá ao Senhor os primeiros frutos, se você for fiel nos seus dízimos, se você for generoso nas suas ofertas, você vai ver os seus celeiros transbordando, os seus barris transbordando, a prosperidade te alcançando. Você vai ser alcançado pelas bênçãos e você vai deixar de ser aquela pessoa que está correndo atrás. Já viu isso? As pessoas perguntam: e aí, fulano, como é que você está? Estou correndo. Você está sempre correndo atrás, parece que você está sempre atrasado. Não é assim? Você deixará de ser essa pessoa quando você começar a obedecer esses princípios simples da palavra de Deus. Um deles é: dê ao Senhor os primeiros frutos. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 15 até o 18. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu não sei se você já orou dizendo assim: Deus, qual é a tua vontade para mim, Senhor? Eu já fiz isso. Está aqui, ó. A vontade de Deus é que você se alegre sempre, é que você dê graças em todas as situações, que você não retribua o mal com mal, mas que você seja sempre bondoso. A pessoa te fez mal, você vai lá e faz o bem para ela. A pessoa foi injusta com você, você seja justo com ela, seja amoroso com ela, tenha misericórdia dela. A vontade de Deus é essa para nós, queridos. Fazer o bem, amar as pessoas. Entenda que como cristãos nós somos chamados a viver numa contracultura. Não tem como, queridos, nós estamos na contramão do mundo. Se você for andar no fluxo do mundo, você vai dar outra face ou você vai pagar com a mesma moeda? O mundo diz que é olho por olho. Não é assim, mas Jesus disse o quê? Se alguém te bater numa face, você dá a outra. Quando nós resolvemos seguir a Cristo Jesus, Ele que levou sobre si o pecado de toda a humanidade, Ele não tinha sobre Ele nenhuma acusação. Pilatos lavou as mãos e disse: eu não tenho nada que acuse esse homem. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele amou, tanto amou que entregou a sua própria vida. Quando nós decidimos seguir Jesus, nós precisamos entender, Ele disse para nós: se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer seguir a Jesus, se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa entender essas verdades. Ainda existe uma cruz para carregar, ainda existem renúncias para serem feitas, e muitas vezes, queridos, a vontade que a gente tem é de fazer a justiça com as nossas próprias mãos, mas o Senhor nos garante que a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. Então a gente entrega as coisas diante do Senhor, a gente entrega as injustiças na mão dele e diz: Senhor, faça do teu jeito, porque o Senhor é aquele que ama a justiça. O Senhor odeia a iniquidade. O Senhor não gosta de balanças duvidosas. O Senhor não gosta que fale uma coisa e faça outra. O Senhor é justo e é reto. Então Deus, faz a tua justiça, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Essa é a nossa vida como cristãos. E enquanto a sociedade prega a independência, prega o acúmulo, prega que você precisa ter para você ser, a palavra de Deus, a fé cristã nos ensina que nós somos, por isso temos. O mundo diz: você precisa ter para ser. Nós somos filhos, por isso temos. Temos o quê, pastora? Temos tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Ele nos supre de todas as coisas, Ele cuida de nós, Ele nos dá mais que o bastante. E Ele diz em sua palavra que Ele supre cada uma das nossas
necessidades. E é assim que nós lutamos as nossas guerras. Assim que nós lutamos as nossas guerras, crendo na palavra de Deus, através da oração, através de uma fé firmada, não em qualquer coisa, mas no firme fundamento da palavra de Deus. E isso, queridos, é viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. A vida cristã é sobre receber, celebrar e repartir. Você pode repetir isso comigo? Diga: receber, celebrar e repartir. Agora a gente vai fazer um movimento para você gravar. Diga, quando você falar receber, você vai fazer a mãozinha assim, ó. Receber, celebrar e repartir. Vamos de novo? Receber, celebrar e repartir. Essa é a vida que Jesus tem para nós. Nós sempre vamos receber, celebrar porque recebemos, mas não existe razão, queridos, de recebermos coisas de Deus se não for para repartir. Se não for para abençoar também outras pessoas. Nós não somos uma represa, sabe, em si mesmados, presos em nós mesmos. Nós somos como uma cachoeira. A cachoeira está sempre derramando, sempre derramando, sempre derramando. A cachoeira, como o pastor disse no domingo passado, e aquilo ficou no meu coração, a cachoeira não está preocupada se vai ter mais água, ela simplesmente derrama. Derrama. É assim que Deus dá. Quando você não se preocupa, quando você não retém, quando você, da mesma forma que veio, você abençoa, da mesma forma que você ganhou, você reparte. E aí Deus vê que o seu coração não está nas coisas. Deus fala assim: olha só, eu posso abençoar essa mulher. Ela não está apegada às coisas que eu dei. Então eu posso dar mais, porque quanto mais eu der, mais ela vai repartir. Ela será no mundo um canal das minhas bênçãos. Ela vai ser a resposta na vida de pessoas. Porque não é isso que a palavra de Deus diz? Que o generoso, ele é resposta, traz alívio. Quem alívio dá, alívio receberá. O generoso abençoa, o generoso prospera. Por quê? Porque ele abençoa. Porque ele dá, porque ele não está apegado a coisas. Sabe, irmãos, enquanto as mídias sociais nos impelem a comparar, a questionar as nossas próprias realidades, a palavra de Deus, ela nos instrui a sermos alegres, a sermos gratos. Veja, o texto de Tessalonicenses diz que nós devemos nos alegrar, que nós devemos orar, que nós devemos agradecer em toda e qualquer circunstância. E essas práticas, queridos, elas nos levam a um outro nível de vida. Queridos, enquanto o mundo nos leva todo o tempo a estarmos nos comparando, sim ou não? Nunca antes nós vivemos tanta toxicidade da comparação como nos nossos dias. Até o tempo dos nossos pais, dos nossos avós, o máximo que alguém conseguia se comparar era com a vida daquele tio, aquele tio lá que deu certo, aquele tio lá que prosperou na vida, ou o vizinho, alguma coisa assim. Mas, queridos, agora você pode comparar a sua vida com um monte de gente o tempo todo. Olha a roupa que ela veste, olha o carro que ele tem, olha a escola que os filhos dele estudam, mas olha isso, olha a casa, olha, está viajando em outubro, em novembro. A gente se compara, da mesma forma que, sabe, a internet, as redes sociais e toda essa disponibilidade, todo esse acesso a conhecimento, sabe, beneficiou muito e abençoou muito. Da mesma maneira, se você não sabe ter um funil, ter um filtro, aquilo vai te engolir. Te engole. Porque da mesma forma que aquilo pode ser bom, pode trazer muito prejuízo para você. Tem gente que está refém disso daqui. Vive uma vida insatisfeita por ficar se comparando com os outros o tempo todo. Porque o marido dela assim, porque nossa, eu seria um cara feliz se eu tivesse uma mulher igual a do fulano, se eu tivesse uma família igual a do fulano, se eu tivesse o carro do fulano, se eu trabalhasse igual o fulano. Agora não, meu trabalho é esse, minha família é esse, minha mulher é essa. Tá me entendendo? E essa vida de comparação está nos levando para longe, irmãos, muito longe daquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos, de acordo com a palavra, viver alegres, viver satisfeitos, viver contentes, viver orando, viver dando graças em qualquer situação. E essas práticas tão simples da vida são as mais poderosas.
são as mais poderosas, porque elas são inspiradas no coração generoso de Deus. Mostra que uma vida biblicamente próspera, ela está relacionada a um coração alinhado com o coração de Jesus, um caráter aprovado por Ele, não por pessoas. Nós não estamos, queridos, como filhos amados de Deus, na vida buscando a aprovação de pessoas, mas a maioria das pessoas com quem nós estamos convivendo é isso mesmo que elas estão fazendo, buscando a aprovação de pessoas. Se ela posta uma coisa e ela não tem ali os likes que ela gostaria, ela se sente mal. Tem gente que entra em crise. Por quê? Está buscando a aprovação de pessoas, está buscando aplausos humanos. Esse é o mundo que nós vivemos. A gente precisa encarar essa realidade e saber muito bem se separar disso. Irmãos, nós precisamos nos separar disso. Não é assim que o Senhor nos chamou para viver. Nós já somos aprovados, nós já somos amados. Você não precisa buscar o amor, nem a aceitação, nem o aplauso de pessoas. Você é uma filha amada de Deus, você é um filho amado de Deus, você já tem tudo, porque você tem Jesus. O inimigo está tentando aprisionar a mente das pessoas no medo, na murmuração, na reclamação, no descontentamento. Mas quando nós entregamos tudo ao Senhor, quando nós agradecemos e declaramos a nossa confiança no cuidado do Pai, a nossa vida destrava. A nossa vida encontra a tão sonhada leveza que nós buscamos. Todo mundo quer ter uma vida leve, mas vive com fardos pesados da comparação, da necessidade de aprovação, da necessidade de aceitação. Nós precisamos correr disso. Quando nós, queridos, entregamos ao Senhor, é um movimento profético. Sabe quando você coloca um valor que você tem dos seus recursos dentro de um envelope e você vem até o altar e deposita aqui, não é mais dinheiro, é a adoração. Quando você aponta o seu celular ao QR Code e você faz ali a sua contribuição, a sua oferta, ou você entrega o seu dízimo, não é um dinheiro que está sendo transferido, é uma adoração ao Senhor. E queridos, quando nós fazemos esses movimentos, isso declara no reino espiritual. Anjos e demônios estão vendo a tua declaração. Entenda, você não está dando dinheiro para pastor, você não está dando dinheiro para a igreja. Você não está dando dinheiro para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, porque o dinheiro que você tem foi Ele mesmo que deu para você. Então, quando você faz isso, você está declarando: Senhor, a minha confiança está no Senhor. Eu não confio em dinheiro, Senhor, a minha confiança está em Ti. E você vem, sabe, queridos, eu vejo, sabe, a cada passo que você dá, você pega o seu celular, você aponta, você está fazendo um movimento. As trevas estão tentando te parar, fazer você retroceder, mas você vai avançando e você oferta, você entrega, você dá, você abençoa. Você diz: isso não me prende, eu entrego com alegria, porque foi o Senhor quem me deu. É um movimento de fé, é uma adoração ao Senhor. Entenda isso, querido. É uma parte tão especial do culto quando nós podemos dizimar e ofertar. É um movimento quando entregamos ao Senhor o primeiro, as primícias. Aquilo que recebemos primeiro, sem peso, mas demonstrando alegria, sabe? Uma consagração, demonstrando prioridade. Não como sobra nem superstição, mas é como um ato de fé, um ato de entrega, de fidelidade. Isso protege as suas finanças. Isso protege e multiplica os seus recursos. Você fazendo isso, você está ensinando o seu coração a colocar Deus em primeiro lugar. Ao dedicarmos primeiro a Deus, nós vivemos diariamente a leveza de depender dEle, não de recursos. Por isso, se você tem a sua planilha, não sei se você tem, se você não tem, você deveria ter. Se você não sabe como fazer, procure alguém que saiba, porque aqui na igreja nós temos várias pessoas que sabem lidar com isso. Na tua casa, as suas finanças precisam estar organizadas numa planilha. A gente precisa saber para onde os nossos recursos estão indo, porque Deus te deu. Escute o que eu estou te dizendo, não pode ser tratado de qualquer jeito. Não pode. Você precisa saber para onde o seu dinheiro está indo. Então, na tua planilha, faça isso. Eu aprendi isso com os meus pais, para a glória de Deus. Meu marido, ele também é muito correto com isso, sempre foi. Lá na nossa planilha da nossa casa, queridos, assim que os recursos chegam, a primeira coisa que sai é dízimo. É dízimo. E a segunda, oferta. Porque dízimo é uma coisa, oferta é outra.
Aí depois vai pagar a escola, vai pagar o mercado, vai pagar a farmácia. Queridos, as primícias você precisa entregar ao Senhor. Tem gente que o dinheiro cai na conta e corre para o mercado. Tem gente que o dinheiro cai na conta e já vai pagando, né? Boleto. E tudo bem. Talvez essa tenha sido a tua prática até aqui. Eu estou te mostrando um novo caminho. Eu estou te mostrando um novo degrau. Eu estou te mostrando um patamar mais elevado, para que você possa começar a desfrutar disso que a palavra de Deus está dizendo a respeito daqueles que dão ao Senhor as primícias. Quando o recurso chegar, não entrega a primícia para a farmácia. Não entrega a primícia para o banco. Não entrega a primícia para ninguém. Entrega a primícia para o Senhor. Se programe para isso. Se você recebe quinzenalmente, se programe. Se você recebe uma vez no mês, se programe. Tenha isso programado, faça isso. Por quê? Assim como eu disse no início, tem coisas na palavra de Deus, queridos, que são como uma equação matemática. Você precisa provar. E deixa eu te dizer, tem muitos momentos aonde a gente às vezes quer, né, Senhor, me prova isso, me prova aquilo, mas Deus diz que a gente não tem que ficar, né, nesse movimento. Mas se existe um lugar na palavra onde nós podemos provar o Senhor, é nos dízimos e nas ofertas. Se você ler o livro de Malaquias no capítulo 3, você vai ver, o Senhor diz, provai-me nisso, nisso você pode provar o Senhor, se eu não vou abrir as janelas dos céus e abençoar a sua vida. Então você pode provar daquilo que eu estou dizendo para você aqui, mas a escolha é sua, você vai fazer se você quiser, e essa escolha vai reverberar na sua vida bênçãos sem limites. Entrega primeiro o seu dízimo ao Senhor, porque quando você dizimar é dar a Deus a 10ª parte de todos os seus recursos. Quando você faz isso, o Espírito Santo repousa sobre os 90% e Ele te dá sabedoria para administrar todas as coisas. Agora, quando você quer multiplicar os seus recursos, quando você quer ver Deus te dando mais, semeia uma oferta. Porque o pão, a Bíblia diz, é para o alimento, a semente é para ser lançada na terra. Se você quer ver multiplicando os seus recursos, oferte. Ah, pastora, para onde eu vou ofertar? Irmãos, a gente está fazendo muita coisa aqui, como já foi falado. Olha a sua volta. E a gente está fazendo tanta coisa aqui nessa igreja, irmãos, não é porque o recurso está sobrando, não. Mas é porque tem irmãos fiéis nessa casa. Tem irmãos que quando são desafiados, eles têm abençoado. Eles estão falando assim, é tinta, pastor? Põe meu nome lá. É o que, pastor? É iluminação, é cabo, é fio, é o que, pastor? Pode contar comigo. É por isso que nós temos feito, irmãos. Porque Deus abençoa. Deus abençoa. E o Senhor tem dado a graça de nós como igreja também abençoarmos pessoas, abençoarmos igrejas. Essa é a beleza do reino em vivermos uma prosperidade bíblica. É entender, queridos, que o dinheiro não pode estar no teu coração. Mas se ele está na tua mão, é para você abençoar, é para você ser generoso, é para você estender a mão. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo aqui? Aleluia. Então, em nome de Jesus, você precisa decidir viver essa prática, decidir viver a colheita dos frutos na sua vida. A gratidão é essa entrega que nos liberta da ansiedade, do medo de se vai dar, se vai faltar. Sabe, quando você entrega os seus recursos ao Senhor, quando você você devolve, melhor dizendo, o seu dízimo, quando você libera, quando você lança as suas ofertas, sabe, isso cura o seu coração da comparação, isso te liberta do medo, isso abre espaço para a paz do Senhor que vem sobre o seu coração, a paz que vai governar a sua vida, a paz que vai, sabe, orientar o teu coração e alinhar as tuas decisões. Essa paz vem sobre o seu coração quando você faz esse movimento de entrega ao Senhor. Então, eu quero meditar com você aqui, de forma bastante rápida, sobre alguns pontos para que você possa, em nome de Jesus, desfrutar da alegria de uma abundante colheita no Senhor. O primeiro ponto para que você possa desfrutar dessa alegria de colher na sua vida abundantemente, entregue ao Senhor a primeira parte dos seus recursos. No tempo da colheita, Gênesis 4, 3 e 5, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou a oferta de Abel,
mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Veja, Deus valoriza a excelência da entrega. Veja que um entregou de alguma coisa ali que ele tinha. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim, olha, Caim ofertou do que estava sobrando para ele. Mas Abel, ele separou das melhores partes das primeiras crias. Isso fala sobre prioridade. Isso fala sobre primícias. Isso fala sobre entregar a Deus o melhor. Oferta, meu querido irmão, não é quando você dá aquilo que está te sobrando. Entende? Tem gente que se fala assim, nós vamos começar a arrecadar roupas e sapatos para a gente levar lá para o Progresso, lá para algum lugar, fazer um ato de bondade. Vai chegar aqui, camiseta rasgada, sapato furado. Vai chegar, eu sei que chega. Porque eu estou acostumado a fazer essas coisas. E as pessoas acham que ofertar é dar o que não presta. Se você não está usando, como que alguém vai usar? Seria muito melhor se a gente pudesse ir na loja comprar novo e doar novo na etiqueta, sim ou não? Isso é melhor. É melhor dar. É muito melhor dar. A gente se enche de alegria e de satisfação. Mas, queridos, muitas vezes o nosso coração é assim. A gente pensa, não vou ofertar para a igreja. A igreja tem que lidar com os dízimos e com as ofertas. Você está só encolhendo a sua mão de semear na terra que mais dá colheita na tua vida financeira. Tem um negócio que eu aprendi na minha vida, irmãos, é semear em igreja e pastores. Eu não perco a chance. Toda vez que eu estou diante de um pastor, de uma pastora, toda vez que eu vou numa igreja, mesmo as igrejas que eu sou convidada para pregar lá, eu não sou besta. Eu sou a primeira a ofertar lá naquela igreja, porque eu sei que vai dar colheita na minha vida e sempre dá. Sempre dá. Abençoar a expansão do reino, abençoar a obra de Deus sempre é muito bom. Então, em nome de Jesus, faça isso, abençoe, mas entregue das primícias. Deus valoriza a excelência. O nosso coração, ele é medido pelo que nós damos de melhor a Deus. As ofertas de Abel e de Caim ilustram um parâmetro esperado por Deus, que posteriormente entregou o seu próprio filho. E Deus entregou para nós o seu melhor. Deus, quando Ele amou o mundo, Ele não entregou, a sobra. Ele não disse, Miguel, vem cá, meu filho, morre lá por aqueles pecadores. Não, Ele deu o seu filho, o seu único filho. Deus tanto amou o mundo que deu o seu melhor. Então essa história de generosidade não está na nossa ideia, na nossa cabeça. Isso começou em Deus. E nós queremos ser parecidos com o nosso Deus, amém? Então nós vamos ser generosos assim como Ele é. Então entregamos o nosso melhor. Não damos nada a Deus das sobras, mas damos das primícias, damos o melhor. Segundo, troque a reclamação pela gratidão. Troque a reclamação pela gratidão. Isso é uma coisa tão simples, queridos. Tão simples, mas muda a vida da gente. Escute o que eu vou te dizer. Gratidão é remédio, tá? Tem gente que está tomando aí, sertralina, fluoxetina e tantos outros. Começa a tomar gratidão. Gratidão é remédio também. Não estou falando que você tem que parar, tá bom? Você está sendo bem cuidado pelos seus médicos. Faça o tratamento bem certinho, mas cuide da sua espiritualidade. Cuida do seu coração. Exercita a gratidão. Gratidão cura. Gratidão sara feridas, dores, traumas. Gratidão ajusta o teu olhar. Tira o teu olhar da escassez e coloca no contentamento. Tira as lentes da miséria e coloca as suas lentes na abundância. Gratidão, queridos, é olhar assim, eu vejo, está faltando algumas coisas, mas eu vou agradecer pelo que Deus já fez. Não tem um hino antigo que a gente canta assim? Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás o Deus já fez. É assim, muda um pouquinho a letra aí, mas é a mesma coisa. Bênçãos, conte as bênçãos, dizes quantas são. Todos os dias o diabo vai tentar, atrair os teus olhos para aquilo que falta, para aquilo que você não tem, para a grama do vizinho, sabe? Mas em nome de Jesus você diz, eu não vou olhar, eu vou agradecer pelo que Deus já fez.
Ainda não tem isso, ainda não tenho tudo o que eu queria. É verdade, as coisas às vezes não estão bem como eu gostaria, mas Deus está cuidando. Olhe tudo o que Deus já fez. E é nessas coisas que eu vou ancorar minha fé. Porque se Deus proveu, Ele vai continuar provendo. Se o Senhor se levantou, Ele não vai falhar. É assim que nós lutamos as nossas guerras, queridos. Não é olhando as circunstâncias, não é nos apegando às notícias. Ah, mas a economia do Brasil vai mal. Ah, porque o governo, ah, porque isso. Não, eu luto as minhas guerras no joelho. Eu luto as minhas guerras na adoração, no louvor, na gratidão. É assim que eu luto as minhas guerras. Até parece que eu estou cercado, mas eu estou firmado na rocha. É assim que um filho de Deus vence as suas batalhas, queridos. Troque a reclamação pela gratidão. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Sabe que você pode dizer: Deus é bom? Deus é bom. 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 Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom, Ele é bom. Você precisa crer nisso. Ah, queridos, a nossa vida tem, sabe, a chance de mudar se aplicarmos coisas tão pequenas, tão simples. São chaves poderosíssimas. Agradeça, confie, Deus é bom. Quando nós substituímos a reclamação pela gratidão, nós abrimos portas para a bondade e para a fidelidade de Deus. A gratidão transforma o coração inquieto em um altar de louvor e confiança no Senhor. Seu coração está inquieto? Muitas vezes a gente fica, sim ou não? Às vezes as notícias chegam, os desafios vêm, as coisas acontecem, às vezes fora daquilo que nós planejamos. Às vezes alguma coisa nos surpreende, você estava esperando que ia ser de um jeito, foi de outro. Mas, queridos, a gratidão muda tudo. Agradeça. Agradeça. Agradeça, porque você, quando agradece, você tira o seu coração de um lugar de ansiedade e coloca o seu coração num altar de louvor. Quando você começa a agradecer, você já está ali louvando, adorando, você já nem está pensando mais nos seus problemas, você já nem está dando mais atenção para aquilo ali. Quando nós agradecemos, os nossos problemas ganham a dimensão que eles realmente têm, e eles não são grandes assim. Grande é o nosso Deus. Ah, pastora, mas você não tem noção do gigante que está na minha frente. Esse gigante aí, ó, o tamanho dele só está mostrando o tamanho da unção que você carrega. Eu não tenho medo de gigante, não. Ainda bem que eu sou bem baixinha, assim, igual Davi. Tenho medo de gigante, não, irmãos. Pode vir. Pode vir. Eles vêm diante de nós nos afrontando. Com espada, em blá blá blá. A gente vai para cima deles na força do nosso Deus. O nosso Deus não costuma perder batalhas. O nosso Deus não é um general que dá uma estratégia que falha. Ele é fiel. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E a palavra dele diz que ele é bom, que ele cuida, que ele atende, que ele escuta, que ele ouve, que ele se inclina do trono para ouvir, que ele colhe tuas lágrimas. Então não duvide do amor de Deus. Agradeça. Diante das lutas, dos desafios, agradeça. Sabe por quê? Uma luta, um desafio, uma crise na sua vida é só uma oportunidade para Deus te mostrar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel, o quanto as misericórdias dele te alcançam. Então, se a luta vir, já começa a se alegrar, sabe assim? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Ah, irmãos, a gente tem que sorrir mais, aleluia. A gratidão, o pastor Carlito escreve no seu livro, é o antídoto contra a escassez e a murmuração e a insatisfação e abre portas da presença de Deus. Como é bom. Como é bom. Sabe, a gente tem que confundir o inimigo de vez em quando. Às vezes a gente anda com as caras de derrotado, assim, o diabo já fica lá, achando que está vencendo. Confunde ele, amém? Bota lá a Cassiane para tocar e vai. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, amém? E a gente vai vencendo as nossas batalhas. Crendo nas palavras de Deus, declarando e vivendo. Terceiro, fuja da tentação da comparação.
Gálatas 6, versos 4 e 5, cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo. Sempre sem se comparar com ninguém. Veja isso. Olha só. Olha só. É mais ou menos se a gente pudesse traduzir na nova tradução da linguagem de hoje da Maressa. Quando você entrar no Instagram, examine a sua vida. Então você vai ter orgulho, ou talvez não, da sua própria vida. Mas não se compare com quem você está vendo no Instagram. Pois cada um deve carregar a sua própria carga. Ah, queridos, tem gente que posta cada foto no Instagram, mas você não sabe o caos que está a vida dela, sim ou não? Posta só a foto daquela parte da casa que está linda, impecável, e o resto tal. E a gente fica ali, detonando a gente mesma. Comparando, sabe? E a gente olha para tudo que Deus deu para a gente, e a gente fala assim, Senhor, não é bastante. Porque eu não queria isso, eu queria o da fulana. Eu queria que minha vida fosse como o do outro. A ingratidão fere o coração de papai. Porque quando você é ingrato, você está virando para o papai e está dizendo para ele assim, papai, tudo que você me deu, eu não gosto, eu queria que você tivesse dado para mim o que você deu para o outro. Quem tem mais de um filho aqui? Você já teve essa experiência, né? Gente, a gente compra às vezes a coisa igualzinho, sim ou não? Para não dar confusão. Sabe no Natal quando junta os primos? Gente, os tios ficam doidos, porque eles querem comprar os presentes tudo igual para não dar confusão. Mas sempre dá, porque gente imatura é assim. Não se satisfaz com o que ganha. Está sempre se comparando. Nem abriu direito o presente. Está olhando o pacote do outro, mas o dele é maior. Mas, hein? Fala comigo. É, não é? A gente às vezes na vida é assim. Ah, Deus, mas o dele é maior. Para de se comparar. Agradeça pelo que Deus te deu. Se contente com isso. Seja feliz com o que Deus te deu. Agradeça. Pare de se comparar. Saia desse lugar em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Cada fase das nossas vidas, ela tem os seus desafios. Sabe, às vezes você está com... É muito injusto essa coisa de se comparar. Porque às vezes você está comparando o seu casamento com o casamento de alguém que já está com 25 anos de casado. Aí você olha para a crise do seu casamento e fala, ah, mas o casamento da fulana é tão lindo. Querida, mas às vezes ela já atravessou o que você está atravessando. Às vezes ela já pagou o preço que agora você tem que pagar. O joelho no chão, o jejum, oração. Está me entendendo? Ai, porque os filhos da fulana tão educadinho. Mas você talvez não sabe o preço que essa fulana está pagando na educação, na disciplina. Né? E às vezes você está dando só o celular. Fica quieto, menino, toma aqui o celular. E aí a colheita vem. Não faça isso. Cada pessoa está numa estação da vida. E você começa a comparar, sabe? Aquela pessoa que de repente está começando a empresa agora, com alguém que já tem 50 anos de empresa. Para, isso é injusto. Você está no começo, vai ter seus desafios que quem tem uma empresa há mais tempo não tem. Então não se compare. Abrace os teus desafios e amadureça no seu processo. Esse processo é seu, é para você e para o seu crescimento. Você é único, amado por Deus, então não compare a sua vida com a de ninguém. Quarto, transforme as suas preocupações em orações. Como isso é uma chave poderosa, irmãos? Olha o que diz ali em Tiago, no capítulo 4, versos 2 e 3. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras, não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Queridos, nós precisamos sondar o nosso coração. Olha isso. Quantas guerras as pessoas estão metidas, irmãos? Por quê? São servos da sua própria vontade. Tem gente que está entrando em guerras que não devia ter entrado. Sabe por quê? Porque você está vivendo pelas tuas próprias vontades. Eu vou te lembrar mais uma vez, a vida não é sobre você. Sai da parede, lagartixa.
Tem gente que é igual a lagartixa, já viu? A lagartixa, ela sobe na parede, todo mundo vê ela. Você gosta de lagartixa, gente? É um bichinho estranho, né? Deus que fez ela, mas é um bichinho esquisito, ela ali. Aí subiu na parede, ela fica ali, ai, parece que ela quer que todo mundo olhe para ela. Tem gente que é assim, eu digo, sai da parede, lagartixa. A vida não é sobre você, a vida é sobre Deus. A vida é sobre amar pessoas e viver os propósitos dele. Então a vida, você não é o centro do universo. Você não é. Não é, você não é o centro do universo. Deus é. Ele é o centro de todas as coisas. Então a vida não vai ser nem sempre como você quer. As coisas não vão sair sempre do jeitinho que você quer. E sabe o que acontece com gente imatura? Quando as coisas não saem como ela quer, ela fica zangadinha, fica brava com Deus, bate o pé, sai, vai embora. É assim. E nós precisamos cuidar, queridos, porque isso tudo só revela a imaturidade do nosso coração. Nem sempre as coisas vão ser como nós queremos. Se tem um jeito de Deus, é porque o nosso não é bom. Então a gente vai ficar com o jeito de Deus. Amém? Então para de ficar agoniado, angustiado. Transforme as suas preocupações em orações. A oração não serve para você, escute, amolecer o coração de Deus. A oração serve para ajustar o seu coração. Comece a orar. Ore. Está angustiado, está preocupado, ore, leve, transforme essas angústias em oração. Reclamar, no livro, o pastor Carito Paz escreve, reclamar é falar com quem não pode resolver. Já a oração é o oposto da reclamação, pois ela leva as nossas necessidades a quem realmente pode intervir. Leve a Deus. Quem pode solucionar esse problema? Leve para Ele. Ele pode solucionar. Quando nós levamos tudo a Deus em oração, nós abrimos espaço para receber de acordo com a vontade dEle, não a nossa. Quando nós levamos nossas causas diante de Deus, nós pedimos, Deus, faça como o Senhor quer. Porque às vezes a gente quer, né? A gente chega lá e Deus, faz a tua justiça, acaba com tudo. Né? Deus não vai fazer as coisas às vezes do jeito que a gente quer, né? Glória a Deus por isso. Ele vai fazer do jeito dele, a justiça dele é reta, justa, cirúrgica, poderosa. Os recursos do céu são inesgotáveis. O céu não está em crise nesse momento. O céu tem recursos para nós. Então você não precisa estar angustiado. Quinto e último, cultive um olhar de contentamento, para que você possa ter uma colheita abundante na sua vida, em nome de Jesus. Filipenses 4:12 vai dizer bem assim, ó: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí, o versículo que vem logo após esse, que é o que a gente mais gosta. Posso todas as coisas? Eu sei que vocês conhecem, a gente põe em camiseta, adesiva o carro, né? Porque a gente gosta de falar, eu posso todas as coisas, mas o texto está dizendo, eu posso passar necessidade, eu posso estar passando fome, posso todas as coisas. Por quê? No Senhor, é Ele quem me fortalece. Então agradeça pelo que você já recebeu e crie um olhar de contentamento. Deixa eu te dizer, só os satisfeitos são seletivos. Então cultive um olhar de satisfação. Cultive o contentamento na sua vida. Agradeça pelo que você já tem. E aquilo que você ainda não tem, ore. Ore. Entregue diante do Senhor. Mas não murmure, não reclame. Ter recursos, queridos, não é errado. Não é errado. Deus é o dono do ouro e da prata, é o que a Bíblia diz. E Ele dá para todos aqueles que Ele sabe que pode confiar. A grande questão é que Deus, muitas vezes, não pode confiar no nosso coração para nos entregar recursos. Porque Ele olha para nós e fala, meu Deus, se eu entregar um recurso para essa aqui, vai ficar doida. Vai abandonar a fé. Vai sair por aí fazendo loucura. E aí Deus, um texto bíblico diz que o Senhor gostaria de nos confiar coisas maiores, as espirituais. E às vezes Ele não confia porque nem com as coisas naturais nós sabemos lidar. É triste isso, né? Mas o Senhor está nos convidando para um caminhar de maturidade. Que você deseje muito mais as coisas espirituais do que as coisas que esse mundo pode te dar. Não tem tesouro nenhum nesse mundo que possa compensar a glória que está nos reservada nos céus.
Então, queridos, tenha um olhar satisfeito. Agradeça. Escolha viver para além de você mesmo. Sabe? Viva para a glória de Deus. Antes de você começar ali nas suas orações, Deus me abençoa, Deus, né? A gente começa a orar, a gente já começa, Deus me abençoa, abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa tudo para mim. Experimenta começar a orar pelos outros, sabe? Outro dia eu estava com a minha filha, eu coloco ela para dormir, a gente sempre lê a Bíblia e ora. E aí a Eva estava assim, né? Falou, mamãe, eu vou orar. E você repete, ok. Ela começou a orar, e aí ela fez a oração assim, Papai do céu, hoje eu te agradeço pela minha família, e te agradeço pela comida que nós comemos, e hoje eu te peço... Opa, peraí. Não vou pedir ainda não, deixa eu agradecer um pouco mais. Hoje eu te agradeço. E ela foi pensando, e eu achei aquilo incrível. Ela parou a oração. Opa, peraí, ainda não vou pedir, eu vou agradecer um pouco mais. Que lindo, que ensinamento. Porque, queridos, nós muitas vezes já chegamos, Deus, faça isso, faça aquilo, aquele boleto, fulaninho, não esquece de... Não é assim? Agradeça. Sai da parede, lagartixa. Comece a olhar a necessidade do outro. Se você começar a olhar os olhos de Jesus, deixa eu te dizer, os olhos de Jesus ainda estão no pobre, no cego, no nu, no ferido, no aflito. Tira os seus olhos de você mesmo. Tem muita gente que precisa das suas mãos. Deixa eu te dizer, talvez você pense assim, ai pastora, mas eu não tenho muito. Mas o nosso Deus, Ele ama quando a gente traz o pouco que a gente tem, porque Ele sabe que você está dando o melhor, o tudo que você tem. O tudo que a gente tem muitas vezes parece pouco para nós, mas Deus não está preocupado com isso. Se fosse assim, Ele teria rejeitado aqueles 5 pães e 2 peixes, mas Ele os pegou, Ele agradeceu e Ele partiu. E ali aconteceu a multiplicação. Às vezes você olha para a tua própria vida e fica pensando assim, Deus, me abençoe mais para que um dia eu possa abençoar a tua igreja. Deus, me ajude a fechar tais contratos para que então eu possa abençoar a tua igreja. Deus, faça o fulano, ciclano e beltrano me pagarem para que então eu possa abençoar. Deixa eu te dizer, dê um passo de fé a você. Dê um passo de fé você na sua vida. Pare com isso de ter que ver para crer. Creia. Creia. Seja um abençoador. Seja a resposta de Deus na vida da igreja. Seja a resposta de Deus na vida de alguém que precisa. Em nome de Jesus. Viver uma vida de entrega e de gratidão é alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Confiando na sua provisão. Irmãos, nós temos muito para dar. Você tem muito para dar. Deixa eu te dizer mais uma vez, eu não estou falando sobre dinheiro, você tem um sorriso para dar. Sabe quando você chega num lugar e está aquele clima pesado e você dizer um oi, bom dia, como está você? Sabe isso? Sabe esse olhar calmo, sabe esse olhar de amor, sabe aquele sorriso? Dá um sorriso aí, por favor, vai. Vocês ficam muito mais... Vai, gente, sorri aí, todo mundo já foi no dentista... Olha lá, vocês ficam muito mais lindos sorrindo. A Bíblia fala que o sorriso alegre aformoseia o rosto, né? Então até os marromeninhos, assim, quando sorri, fica mais ajeitado, sabe? Então por isso que vocês veem, eu sorrio muito. Porque o sorriso aformoseia o rosto, vai dando uma ajeitada aqui. Tem que sorrir, irmãos. Você tem um sorriso para repartir, sabe? Deixa eu te dizer, você tem um abraço para dar. Você tem tempo para sentar e ouvir alguém. Você tem uma oração. Essa semana você orou por alguém? Eu vou te desafiar. Essa semana você vai orar por alguém. Pelo menos uma pessoa. Quem quer fazer esse combinado comigo? Ali, ó, algumas mãos levantadas. Essa semana nós vamos orar. Nem que seja por uma pessoa. Em algum lugar, na fila do banco, na padaria, lá no seu serviço, na rua, seu vizinho, alguém. Deus vai colocar no seu caminho uma pessoa e você vai orar por ela. Ore por ela. Você tem uma oração para dar. Gente, nós temos muito. Olha como nós somos abençoados. A gente tem muito para dar. Não é para você ficar pensando, Deus me abençoe mais para que então eu possa. Não, você já tem. Você já é muito abençoado. Agora você precisa começar a repartir. Repartir, em nome de Jesus.